Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma vez o programa Escola Bíblica Dominical e queremos já agradecer o carinho da sua audiência que sempre tem acompanhado o programa. Lembrando você que o programa Escola Bíblica Dominical ele faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais. E tem como presidente o pastor Ival Teodoro da Silva. O nosso desejo é que você seja abençoado através deste programa, onde nós estudamos aqui as lições da Escola Bíblica Dominical Classe dos Adultos. Hoje nós queremos convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrever no nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, convidar um amigo, irmão, alguém que ainda não conhece o programa e compartilhar com ele. Acessando o nosso canal no YouTube, você tem acesso também às lições anteriores para ver quantas vezes você quiser. E deixe lá o seu joinha, o seu like, isso é muito importante e faz o canal ir mais longe. Hoje nós estamos aqui estudando e iremos estudar, melhor dizendo, a quarta lição do segundo trimestre de 2025 com o tema Jesus, o Pão da Vida. Nesse trimestre nós estamos estudando como tema geral e o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. E hoje nós queremos que você seja abençoado. Já pedimos, pegue o seu papel, pegue a sua caneta, você que é professor da escola dominical, para fazer a sua anotação e cremos que o programa vai poder te abençoar grandemente no conhecimento da palavra de Deus. Hoje nós temos aqui dois amigos, companheiros de ministério. Ao meu lado, o evangelista Edenilson Moura, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Um prazer e uma honra poder estar novamente aqui com vocês para partilhar um pouco da palavra de Deus. Amém. Ao meu outro lado, também um amigo, companheiro de ministério, presbítero Davi Brizotti, a paz do Senhor. O senhor pastor Fábio, o evangelista Denilson, nossos queridos irmãos que nos assistem, que a aula de hoje seja muito frutífera, porque o tema é muito bom. Cremos que hoje vai ser uma bênção. Nós vamos falar sobre o Mestre, né? Jesus, o verdadeiro pão da vida. Nós vamos entender um pouquinho mais acerca desse assunto que parece ser simples, mas ele tem uma profundidade muito grande. E eu quero convidar você já a chamar o seu amigo, o seu irmão, já passa aí o WhatsApp, convida aí, fala, está no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Eu tenho certeza que aqui as pré-aulas, como a de hoje, vai te abençoar grandemente nessa sua trajetória, nessa jornada. Você que é amante da palavra de Deus, que gosta da Escola Bíblica Dominical, já deixando um convite, né? Sempre aos domingos, pela manhã, nas nossas igrejas, na maioria delas, em todo o Brasil, nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical. Não só adultos, jovens, adolescentes, crianças, juniores, né? Classe das irmãs, e eu tenho certeza que será um momento de comunhão e aprendizado. Vamos lá então, meus queridos, vamos iniciar a lição de hoje com esse tema tão importante, Jesus, o Pão da Vida. Eu quero pedir já ao evangelista Edenilson que faça a leitura para nós do texto áureo. O texto áureo diz assim: Eu sou o pão da vida. João capítulo 6 e versículo 48. Presbítero Davi, a verdade prática? Verdade prática. Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Glória a Deus. Nós também temos os objetivos que iremos abordar nesta lição, e eles são 3, né? Instruir a respeito do milagre da multiplicação. Segundo, refletir a respeito aos desafios da fé. E terceiro, correlacionar a necessidade do ser humano com Jesus como o pão do céu. Nós também temos a leitura bíblica em classe, você pode estar acompanhando, que ela está localizada no Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14. Acompanhe a leitura da lição. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima.
Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus, tomando os pães e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Muito bem, você acompanhou a leitura bíblica em classe e nós queremos já dar início na lição de hoje para ganharmos tempo, né? Dar tempo aqui aos nossos comentaristas, presbítero Davi, evangelista Edenilson. E hoje a lição nos apresenta o Senhor Jesus como o verdadeiro pão da vida, pão do céu. Eu sei que nós nos alimentamos do pão terrestre, né? E por certo momento ele até sacia a nossa fome aqui, né? Mas nós precisamos conhecer Jesus dessa maneira que o Evangelho de João nos apresenta, né? Jesus como o pão da vida. E já dentro da introdução da nossa lição vai dizer que o Senhor Jesus, ele multiplicou pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. Nós conhecemos o texto onde apresenta o milagre da multiplicação, né? Mas ele notou, a Bíblia vai dizer para nós, e também aqui a introdução, que Jesus viu neles uma necessidade ali material. Mas Jesus, ele veio para não só saciar ou preencher essa necessidade material, mas principalmente a necessidade da nossa alma. Nós sabemos que o objetivo da vinda do Senhor é resgatar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Nós já aprendemos nas lições anteriores sobre a redenção, o processo que Deus criou, né, e Deus determinou para que eu e você pudéssemos alcançar a redenção da nossa alma. Mas hoje nós também vemos aqui a necessidade, né, Deus apresenta para nós a nossa necessidade de conhecermos Jesus como o pão da vida, o pão do céu. Dentro do tópico 1, o evangelista Edenilson vai dizer o seguinte: Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Aqui nós vamos, antes de conhecer Jesus como o pão da vida, vai dizer que a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Esse texto tão conhecido, mas de tão grande importância para nós, não é verdade? É verdade, pastor. É muito interessante, irmãos, quando nós estudamos Jesus sob o olhar do evangelista, do nosso querido apóstolo João, porque ele traz uma característica muito peculiar de Jesus. Ele vem demonstrar a pessoa de Jesus para as pessoas e mostrar que Deus se manifestava através de Jesus. Então, ele apresenta Jesus, como a gente já estudou nas lições anteriores, né, como o Messias, como aquele que foi enviado por Deus e aquele que é Deus, que realiza milagres, que realiza prodígios. E aí, dentro desse primeiro planejamento aqui, a gente consegue entender que Jesus, ele é apresentado. É interessante que o texto até cita, né, que essa narrativa desse milagre é um dos que são registrados nos 4 evangelhos, é o único que é registrado nos 4 evangelhos. E ele tem, sim, um porquê, né? E qual seria a principal motivação? Pois bem, aqui a gente vai ver a multiplicação de pães e peixes. Essa multiplicação de pães e peixes, ela vem para mostrar como Jesus pega algo que parece inexistente, impossível de acontecer,
E numa ação miraculosa, Deus, através de Jesus Cristo, faz com que aquilo ali se multiplique de tal forma que ele consegue alimentar toda uma multidão. É muito interessante, a gente vai entender no decorrer da lição, mas é importante que você tenha em mente que quando Jesus ele está ali naquele momento e ele vê toda aquela multidão que estava o seguindo, e aquela multidão estava o seguindo porque já havia ouvido falar dos seus milagres, dos seus prodígios, dos sinais que Jesus estava operando, ela começa a seguir Jesus. E é interessante que hoje, em muitas situações, a gente nota exatamente isso. Quando existe uma necessidade, quando ouve-se falar que Jesus está fazendo um milagre, ou a pessoa precisa de algo, ela vem de encontro também a Jesus. E um ponto que é interessante, que o milagre aconteceu, a gente vai estudar no ponto 2, mas o milagre aconteceu porque Jesus também estava ali. Então, aonde Jesus está, algo de diferente acontece, o milagre acontece. Dentro desse episódio, também é importante destacar que com aquela multidão, a Bíblia relata que eram quase 5.000 homens. Então, muito provavelmente, alguns estudiosos chegam a dizer que tinha mais de 20.000, 25.000 pessoas, se fosse considerar ali mulheres e crianças que não estão nessa conta. Então, nós entendemos aí que era uma quantidade muito grande de pessoas. E é interessante nós entendermos que naquele local, no monte, não havia ali nas proximidades um lugar que pudesse disponibilizar esse pão. Mesmo que ele pudesse ser vendido ou comprado, no caso, não havia um lugar que pudesse vender tal quantidade de pão para poder sustentar. E aí a gente vê a provisão divina. Deus trazendo ali naquele momento para aquelas pessoas, mostrando que realmente Jesus ele veio trazer solução para as necessidades do homem. Veio trazer aqui no caso, Jesus estava saciando a fome do povo, mas ele também queria mostrar que não somente a fome, mas a necessidade de ter Jesus próximo, de viver o Evangelho, viver Jesus nas suas vidas, ter esse alimento espiritual, que é o principal tema da nossa lição aqui, que é o alimento espiritual, a necessidade espiritual que o homem tem. Quando a gente fala de pão, a gente vai entender um pouco no decorrer da lição, por que o pão do céu? O pão é um alimento precioso que nós temos na nossa casa, né? E o próprio Jesus, ele se compara e ele fala do pão, que o pão que foi, o maná que foi entregue no deserto, não saciava na mesma forma que ele. Ele fala, se eu não me engano, aqui em João, capítulo 6, no versículo 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Então aqui a gente vê que essa multiplicação de pães, ela aconteceu de forma miraculosa, né? Houve um milagre, onde Deus, através de um menino, consegue multiplicar 5 pães e 2 peixinhos em muitos pães, que ainda sobejaram, né? A Bíblia fala, sobejaram 12 cestos de pães. Esse é o principal intuito de nós entendermos hoje como funciona a necessidade do homem de ser suprido não só materialmente, mas ter também um suprimento espiritual, o alimento espiritual que aqui nós vamos entender só Jesus pode nos dar. Você falou aqui em João, capítulo 6, versículo 58, onde Jesus se apresenta como o pão vivo que desceu do céu. Jesus aqui, ele viu, além da necessidade física, né, que as pessoas precisavam se alimentar das palavras dele, né, para que tivessem vida, né, e a Bíblia diz que ele veio para que tenhamos vida e tenhamos em abundância. O que me chama a atenção na multiplicação dos pães é que quando se junta aquela multidão, e eu já vou aqui para o presbítero Davi,
os discípulos eles ficam um pouco preocupados e dizem ao mestre, vamos dispensar esse povo aí, porque é muita gente e a gente não tem como alimentar. É lógico, eles olhavam, né, materialmente ali. Mas Jesus é aquele que não dispensa ninguém de mãos vazias, né? Jesus conhecia a necessidade física, mas também a necessidade espiritual. E a história nos conta que, além de alimentar, ele foi separado de pequenos grupos, né, aquele pessoal, né, eles foram alimentados e sobrou 12 cestos cheios, né, Davi? Davi, e no ponto 2 fala sobre este milagre. E é mencionado aqui como um milagre único, né? Ele é mencionado nos 4 evangelhos. Como é que se deu esse milagre, esse momento tão importante ali, né? Vai ser difícil nas perguntas nós não entrarmos em assunto do outro. Isso vai ser percorrer toda a lição do semestre inteiro. Porque quando você estuda, foi na lição passada, alguns pontos sobre a heresia que tem entrado, pontos heréticos, enfim, é bem simples. Mas quando se trata da literatura, a questão da literatura joanina é diferente. Você vai acabar entrando no meu assunto e vice-versa, né? Então, nós temos que atentar uma coisa bem para isso, que vai ser difícil ele não entrar no meu assunto e eu não entrar no dele. Isso quando não falarmos os tópicos que vêm, que advêm ainda, né? Sim. Vai ser difícil não fazer isso. Irmãos, mas vamos falar sobre milagre. Como você vai explicar algo metafísico no físico? Não há como. Tem uma frase que eu sempre digo, né? Que é milagre ele não se explica, ele somente se aceita. O milagre você se aceita. Quando Jesus ele sabe o que vai fazer dentro da sua, né, onisciência, ele sabe o que vai fazer. E nós vamos ver que ele, daqui à frente, a gente fala sobre essa questão da aprovação dos discípulos, né, como eles iam tomar atitude. Mas eu quero falar mesmo sobre milagre, tá? O milagre aqui em si, tá? Jesus trouxe à existência aquilo que não havia demonstrado. Aqui, trouxe à existência aquilo que não havia, demonstrando ser igual ao Pai. É que nem o evangelista falou. Ele trouxe à existência aquilo que não há. Quem fez isso? Somente Deus na criação. Ele fez isso, né? Quando ele criou todas as coisas, ele trouxe à existência aquilo que jamais... Eu sempre digo que o nada obedeceu a Deus, que o nada fez tudo, né? Através da ordem da fala do Senhor. Nós vamos ver isso em Romanos, né? No capítulo 4, versículo 17, diz: o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como elas existissem. Milagre é assim, é trazer à existência aquilo que não há. Aí entra, assim, eu até coloquei aqui, não tem como você separar o milagre da fé. Por quê? O homem, ele é natural. Para ele alcançar algo sobrenatural, aquilo que foge do seu controle, né? Ele é impotente diante das adversidades, das situações que era o caso aqui dos discípulos, que não tem dinheiro para comprar, lugar para buscar, a hora já era tarde, não tinha como fazer pão, enfim, várias situações que eram adversas e impotentes, tá? Eu digo aqui, né, a Hebreus 11:1, na nova versão transformadora, é muito boa essa versão, quero ler com os irmãos. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Tá? O milagre está intrinsecamente ligado à fé, pois o milagre é algo que se espera com confiança. O milagre ele só é gerado por causa de Jesus. O homem tem fé, a fé é em Cristo, e Cristo realiza o milagre ao homem. É um ciclo. Só Jesus pode realizar milagres. Só ele podia mudar a situação. Falando sobre essa questão de como gerar um milagre, aqui, apesar que ali é diferente, tá, de alguém que chegava para o Senhor Jesus pedindo, né, um milagre de cura, ali ninguém pediu nada. Ali houve uma necessidade de um povo que o Senhor Jesus percebeu. Tá? A Bíblia ali, os evangelhos não relatam se um deles percebeu, mas... provavelmente algum deles confabulou entre outros, né? Vamos dispensar esse povo, porque são muitos. Tá? Ele já tinha até uma resposta formulada para o Senhor, mas Jesus queria, né, prová-los e alimentar e mostrar um milagre muito maior do que eles imaginavam. Tá? O comentário crítico e explicativo da Bíblia, né, ele diz: a fé
é a artéria vital da alma, disse alguém. Abacuque, né, 2,4, que o justo viverá da fé. E pelo o olho dela, da fé, através de vidro em perspectiva das promessas, um cristão pode ver o céu. Então, os olhos. Os nossos olhos só podem contemplar o milagre através da fé. O milagre, né, tem alguns estudiosos que eles classificam os milagres de Jesus. Os milagres físicos, que são as curas, e os milagres extraordinários, que é o caso aqui. O milagre extraordinário, né, é sobrenatural, como podemos citar as bodas de Caná, podemos citar, né, o domínio sobre o mar da Galileia. O milagre seria até um milagre, são sinais, milagres são sinais sobre o domínio, né, e o poder e a autoridade sobre os demônios. Então, pode-se classificar esse tipo de milagres. Um milagre aqui é um milagre extraordinário. E quem pode fazer milagre? Somente o Senhor Jesus. Irmãos, para me encerrar essa primeira parte aqui, tem um livro que eu li há muito tempo atrás, e tinha uma frase nesse livro que chamou muito, mas muito a minha atenção, e naquele dia eu pensei, um dia eu vou falar essa frase em algum lugar, é hoje. O livro é de Philip Yancey, no livro Decepcionado com Deus. Nesse livro ele relata várias pessoas que se decepcionaram com Deus, enfim, muito interessante. Ele diz assim, milagres não são substâncias para crer, pois se fosse o povo de Israel em Êxodo 12, não pediria a Arão construir um bezerro de ouro. Então o milagre, ele aumenta a nossa fé, mas ele chega a um ponto que ele não é mais substância. Vocês estão me entendendo? Para a fé. Então é necessário uma intervenção divina, uma intervenção do alto para mudar isso. Então, irmãos, o milagre é excelente. O milagre é algo que Deus, uma resposta de Deus. Mas a nossa fé tem que estar sempre acima de qualquer milagre. Que era o caso aqui. O povo estava atrás de quem? Estava atrás de Jesus por quê? Pelo que ele fazia. Mas logo em seguida, o mesmo povo ia rejeitá-lo. Então, o milagre, ele aumenta a fé, mas ele, infelizmente, ele é uma substância para acrescentar a nossa fé. Aqui a gente entende, né, ou melhor, a gente vê como se deu esse milagre realizado por Jesus, e nesse ponto 2 aqui o escritor vai dizer que é uma manifestação do poder ilimitado de Jesus. A gente começa a ver os sinais. Nós sabemos que o povo ali, como está mencionado no ponto 3, eles estavam interessados nos milagres e nas curas que Jesus fazia. Mas Jesus pegou essa oportunidade para ensinar para eles princípios, valores. E não só a multidão. Aqui a gente também vê os próprios discípulos aprendendo algo, né? Sim. Porque eles falaram assim, não, você vê, eu acho que eles desconheciam o poder de Jesus. Porque, Senhor, despeça essa multidão, porque eles vão ficar com fome e a gente não tem nem para a gente. Eles não faziam ideia do que Jesus fez. E do nada, ele trouxe a existência. Então, a gente precisa entender que Jesus ele não atua só na área visível, mas também trabalha no invisível. Porque aqui a gente vê Jesus preocupado com aquelas pessoas, né? É lógico, eu creio que dentro dessa situação houve milagres, houve curas, né? Mas Jesus se preocupou também com a fome daquelas pessoas. Né? E aqui menciona que eram homens, mulheres, crianças, jovens, né? E todos foram alimentados. E muitos até levaram um pouco para casa, porque sobrou bastante, né? Então isso é maravilhoso. E o escritor vai nos dizer que o povo começa aqui a ver Jesus de uma maneira diferente, né? Não só no milagre ali de uma enfermidade, multiplicação. Você vê, 5 pães, 2 peixinhos, olha o que Jesus fez, né? Eu até notei que você está falando, notei. Milagre tem como foco um propósito. Ele tem um propósito, milagre. Né? Qual que é? Às vezes é uma cura, é o resultado em si mesmo, né? Esse. Mas através disso, aumenta a fé também. Mas com o passar do tempo, a nossa fé não tem que ser baseada somente nos milagres. Sim. Isso tem que estar afirmado em Cristo também. Isso é importante. Porque a gente costuma crer em Jesus ou falar e afirmar aquilo que a gente crê e está recebendo.
né? E quando a gente recebe as coisas e vê, tudo bem. E quando não acontece nada? Exatamente isso. E O quando, foco é isso. e quando é a vontade de Deus não fazer nada agora? Não, agora eu não quero fazer nada. A gente vai deixar de crer em Jesus? Né, Denilson? Se não gerar milagre, então eu vou deixar de crer. Nós temos uma frase que sempre usamos, né? E eu queria já partir para você aqui no tópico 2, né? No ponto 1 vai falar aqui sobre Jesus desafia a fé dos discípulos e Jesus subiu ao monte. Nós cremos e seguimos a Jesus porque ele faz e ele realiza. Mas também se ele não fizer e não realizar, a gente continua servindo a ele, não é verdade? Perfeito, pastor. É muito interessante, né? Até o comentário que o nobre presbítero Bissotti fez, porque essa lição está toda interligada e a gente consegue unificar todo o contexto aqui onde Jesus ele tipifica, né, o pão do céu e ele se apresenta como tal. E o que chama a atenção nesse primeiro ponto, pastor, é que quando Jesus ele está subindo ao monte, a Bíblia ela não relata exatamente qual monte seria, né? Mas o que fica aqui registrado é que o Senhor estava subindo num lugar montanhoso e nesse lugar ele poderia ver a multidão se aproximando. E quando ele vê a multidão se aproximando, ele percebe que essas pessoas estavam vindo ao encontro dele, mas não estavam vindo exatamente simplesmente para o acompanhar. Ali provavelmente havia muitos curiosos, havia pessoas necessitadas de algo, então eles sabiam que Jesus praticava milagres, que os sinais o seguiam, né? Ele tinha acabado de sair de Jerusalém, quando ele estava ali próximo, por exemplo, àquele poço onde havia vários doentes, paralíticos, aleijados, e eles sabiam que Jesus realizava milagres. E agora, quando Jesus está aqui no monte, provavelmente ninguém estava lá em cima do monte. E Jesus foi para lá. Talvez numa esperança até de descansar um pouco, de poder... como homem, ele também cansava, ele também tinha sono. E eu imagino que Jesus estava ali até para tentar ficar um pouco mais tranquilo, talvez tirar um momento de paz. E naquele momento, Jesus vê aquele povo subindo ao monte junto com ele. Vindo atrás dele. Vindo atrás dele. E aí, quando ele olha Felipe, ele, conhecendo a pessoa de Felipe, ele já faz uma pergunta. Aonde vamos comprar pão para toda essa gente? E é interessante porque ele faz essa pergunta exatamente para Felipe. Felipe ele era um morador daquela região. Ele morava ali, acho que se não me engano era Betesda, que fica aproximadamente 15 quilômetros da onde eles estavam. Então Felipe era um conhecedor do local daquela região. E aí ele faz essa pergunta: onde vamos comprar pão para que todos comam? Jesus ele aproveita aquele momento, né, e apresenta ali uma situação para mostrar o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia. Às vezes a gente está dentro da igreja, coisas que a gente não planejou, que a gente não esperou acontecem, mas aquilo ali provavelmente tem um propósito. E o propósito é nos aproximar de Jesus, aprender com Jesus, viver com Jesus, depender de Jesus, confiar em Jesus. E aí é aquilo que é maravilhoso, quando a gente vê o discípulo sendo confrontados, as pessoas ali esperando algo de Jesus, e o Senhor já tinha tudo preparado, já estava tudo definido como ia acontecer. E a gente vê mais uma vez um milagre sendo realizado na frente de toda aquela multidão e os discípulos aprendendo que eles estavam realmente diante do Filho de Deus. Isso foi o que mais chamou a atenção, porque antes de passar o milagre, eles passaram por um desafio. Eles passaram por algo que precisava ser transpassado. E às vezes a gente quer chegar no milagre, mas não quer passar a prova.
A gente quer chegar no destino, mas não quer enfrentar o caminho. Exatamente. Então, aqui é a principal lição que a gente consegue tirar. Até o milagre existe um caminho, existe um percurso a ser percorrido. Sabe o que eu percebo aqui? É que me faz lembrar do povo lá quando Deus tira eles do Egito. E me lembra dos cristãos da nossa atualidade. Nós estamos aqui diante de uma situação que necessitamos do poder e da graça de Deus. Deus vem, opera o milagre, a gente fica crente, tem fé e fica firme. Mas quando chega uma outra situação, que a gente precisa crer novamente, acreditar novamente, parece que a fé acabou. Né? E aqui ele fica, não, Senhor, é longe, né? Até dizer aqui, ó, a última cidade, cerca de 15 quilômetros de distância de Cafarnaum. Isso. Então Jesus está testando a ele, porque o Filipe saberia se tivesse algum lugar ali, né? E ele já viveu milagres, ele já viu ali tudo, não era questão de dizer, não, Senhor, nós estamos longe, mas eu creio que o Senhor pode realizar alguma coisa aqui para acontecer. Né? Só para lembrar, você está alinhado com o que eu disse antes. O povo sai do Egito, vê 10 pragas, milagres, os sinais. Puxa vida, uns capítulos depois, é tudo desviado. Então tiveram amnésia? Esqueceram dos milagres? Sempre diante de uma Então, situação, parece que a fé acaba, né? Você está entendendo? Então, o milagre é maravilhoso. É uma resposta de Deus para as nossas orações, sem dúvida alguma. Mas ela não pode. Ela não faz a substância. Quando o senhor falou muito bem. Parece que quando surge um outro problema, uma outra situação... A fé acabou. A fé acabou. Então, e os milagres ficaram? Teria que ter base para nós. Nós poderíamos dizer o seguinte, não... Do mesmo jeito que Deus operou aquele milagre, diante dessa situação, é mais uma oportunidade de eu viver mais um milagre que Deus vai realizar. E é assim que Deus nos chama hoje. Né? Davi, eu já quero partir para você, no ponto 2, que fala sobre esse desafio, né, para os discípulos. Que desafio foi esse? Eu quero ler a primeira frase aqui, né, do ponto 2. O Senhor utilizou a situação de uma multidão necessitada para transmitir aos seus discípulos uma valiosa lição. Então, havia um propósito de tudo aquilo. A passagem não somente demonstra o poder miraculoso de Jesus, mas também fala da fé em meio a situações adversas. Os discípulos estavam com o Senhor, aprendendo ainda. Eram discípulos, estavam aprendendo. Né? Tiveram que passar circunstâncias pelo caminho, né, as adversidades do caminho, porque lá na frente, muito mais tempos depois, iam passar situações adversas. E através da fé, da convivência com Cristo, a confiança adquirida, eles iam conseguir vencer as tribulações. Então, dentro da tua pergunta, eu quero deixar da tua resposta, eu quero deixar só uma pergunta que me veio à mente agora. Quantos milagres nós precisamos viver para crer em Jesus? 1, 2, 3. Um milagre já não é suficiente para a gente crer em Deus? Me lembra o povo do Egito. Tantos milagres e parece que a cada situação deixava de crer. Né? É um desafio, está dentro da sua resposta. Exato. Mas quantos milagres nós precisamos ver para realmente crer em Jesus? Vamos pegar agora aqui os crentes da atualidade. Quantos milagres acontecem e muitos se afastam? Porque estão que nem o povo indo atrás do Senhor pelos milagres. O milagre é uma resposta de Deus. Foi através dos milagres, os sinais que libertou o povo. Foi através dos milagres, os sinais deixados por Jesus, que seus discípulos pregaram, o resto todo mundo não nos alcançou. É verdade. Mas o milagre é somente uma base para a nossa fé. Né? Vamos lá. Querem os milagres do Senhor, mas não querem o Senhor dos milagres. Né? Boa frase, hein, pastor? Jesus usa as circunstâncias para desenvolver a fé dos discípulos. Que nem o pastor falou, o pastor Edmilson. Um lugar deserto, não havia economias necessárias para comprar os pães, cidades com comércio ficavam longe e já era final da tarde para poder fabricar tantos pães. Somente um milagre. Né? Os discípulos eram limitados, a situação fugiu do controle das suas mãos. Assim como os discípulos, nós passamos situações diversas e somos levados à prova. Irmãos, uma coisa nós temos que colocar em mente. São provações, situações diferentes em todos os tempos, em todas as eras, desde a criação, passando, né, pelo Antigo Testamento, pelo povo de Israel, pela monarquia, né, o cativeiro, vindo o cristianismo logo após, e enfim, chegando ao dia de hoje. Mas vou dizer, o peso
da tribulação é igual para todos. Não importa se uns viveram lá no passado, outros estão vivendo agora. A igreja está passando uma situação agora muito difícil, né? Onde teologias liberais estão entrando dentro da igreja, como foi estudado no trimestre passado, onde agora a Bíblia não é bem assim, vamos relativizar a Bíblia, vamos ver se é mesmo. Não, é outros tempos. Nós estamos passando por momentos difíceis de adversidades também, né? E aqui uma palavra, né, pastoral a todos nós, né, para me entregar ao pastor aqui. Situações diversas requerem tempos de contínua oração, súplica e confiança. Fé na ativa. A fé na ativa. Porque somente a fé ativa, tá, ela vai gerar milagres. Interessante a gente pensar, né, porque dentro do ponto 3, e como vocês bem falaram, os tópicos meios que se juntam ou se combinam, né, vai dizer que ali foi uma lição de provisão, né? Então Jesus está ensinando que ele, independente da situação, do que acontece, nós precisamos crer nele, independente da situação, independente do milagre ou do que esteja acontecendo. Nós precisamos crer em Jesus porque ele é a nossa provisão. Ele é que provê para nós, é ele que nos sustenta. Do mesmo jeito que ele operou milagre no passado, ele continua operando milagre no presente e operará no futuro. Então, né, não é a minha situação ou a circunstância que estou vivendo que vai determinar o poder e a graça de Deus. Deus é todo-poderoso, todo-suficiente, né, Denilson? Então a gente crê nele, independente da situação. Mas também precisamos ter em mente que está no Senhor querer fazer e operar. E também dizer, não, aqui vamos deixar como está. A provisão aqui, pastor, ela é interessante porque aos olhos dos próprios discípulos não havia recurso para que pudesse ser atendida aquela necessidade da multidão. E quando nós vemos esse exemplo, né, a gente consegue aprender que para Deus realizar o milagre, mesmo que aos nossos olhos a gente não consiga contemplar o milagre ou a forma como o milagre vai acontecer, uma vez que a gente coloca nas mãos do Senhor, as coisas elas tendem a surgir soluções inesperadas. É interessante que no Salmista, né, a gente ouve aquele verso muito conhecido, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O problema é que às vezes a gente quer que ele faça algo para nós, mas nós não entregamos a ele nas mãos dele, para que ele conduza. E aqui a gente vê exatamente isso. Os discípulos colocam que não tinham como atender a toda aquela multidão e eles já querem logo achar uma alternativa. Ó, nós não temos nem dinheiro para comprar o pão. Você vê que Jesus não estava preocupado com o dinheiro que seria necessário para comprar o pão e nem aonde poderia comprar o pão. Ele já sabia o que ele ia fazer. Ele já sabia que ali no meio havia um menino, um jovem, que tinha uma quantidade pequena. É até interessante porque muitas pessoas deveriam talvez até ter algum pão também disponível, mas as pessoas talvez foram egoístas ou não acreditaram que aquilo ali poderia ser útil. E às vezes dentro da igreja a gente vê isso, né? Um não quer contribuir, o outro acha que não vai ser útil, acha que aquilo ali é muito pouco, talvez eu sou muito pequeno, talvez eu não sei falar, talvez eu não sei me expressar, talvez o que eu vou fazer não vai fazer diferença. Pois bem, nas mãos do Senhor, o pouco que você tem pode ser um grande milagre. Então, nós precisamos crer que o pouco com Deus é muito. Eu sempre dizia, não desmerecendo a palavra de maneira nenhuma, mas eu dizia, olha, Jesus, para operar aquele milagre, ele não precisava dos 5 pães e 2 peixinhos. Mas ele pegou uma situação que ele ensinou gratidão, humildade daquele rapaz, daquele pequeno, né? E ele mostrou que ele pode fazer do nada um monte, né? Ele precisava dos 5 pães e 2 peixinhos? Não. Mas ele precisava ver alguém ali disposto a compartilhar, né, aquilo, o pouquinho que tinha. Então, sim, a Bíblia nos ensina que o pouquinho que nós temos, nós também podemos compartilhar. Só que o pouquinho que nós temos na mão de Deus se torna muito.
Agora, só para acompanhar vocês, o senhor falou muito interessante, gostei demais da sua fala. Muitas vezes nós somos tão pequenos, mas como aquele menino, né? Era um menino com 5 pães e 2 peixinhos. O que realmente era aquilo para uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças? E muitas vezes nós pensamos assim, não, o que eu tenho é pouco. Mas Deus, Ele vai transformar em milagre aquilo que nós temos. Perfeito. O que Moisés tinha na mão diante do Mar Vermelho? Um cajado. O que era um cajado diante do Mar Vermelho? Um milagre. Um milagre. Então, nessas situações diversas, é que nós temos que confiar, irmãos, assim, definitivamente, que nós diante de Deus não somos nada mesmo. Realmente não somos nada. Mas nós ainda temos algo que Deus pode usar para gerar um milagre a alguém, através da nossa vida. Eu tenho um texto aqui que eu gosto muito, que é de 1 Pedro, capítulo 5, e o verso 6 e 7 vai dizer o seguinte, que nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele nos exalte. E no 7 vai dizer que nós lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Deus conhece a necessidade, né? Eu fico pensando, é aquele jovem, 5 pães e 2 peixinhos. Mas se todos tivessem 5 pães e 2 peixinhos, seria um pouquinho para cada um. Mas quando juntasse tudo isso, É um montante. dava um montante, né? Deus, o Senhor Jesus ali ensinou várias lições para a multidão, para os discípulos, para aquele menino, para nós hoje, né? Que a gente aprendeu que a gente precisa aprender a compartilhar um pouquinho que a gente tem, né? E isso é importante dentro dessa vida cristã que nós estamos inseridos. Queridos, nós estamos hoje estudando a 4ª lição do 2º trimestre de 2025 com o tema Jesus, o pão da vida. Queremos convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva em nosso canal, é a Escola Bíblica Dominical SJP, ative lá o sininho, deixe um joinha, compartilhe, isso vai fazer o canal crescer e essa programação chegar a alguns lares que ainda não conhecem. Você pode ser aí um evangelista nos ajudando, né, com esse programa aí, sempre compartilhando na sua igreja, nos seus grupos, né, nas redes sociais, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar de uma maneira toda especial. Já partindo aqui para o tópico 3, né, Jesus, o pão que desceu do céu. Não que Jesus seja um pão quentinho ali, né? Aquele que sai do forno. Oh, aleluia. E Jesus vai além disso, né? Ele é o pão vivo, né? A gente até nas nossas ministrações de ceia, a gente usa ali o pão como símbolo do corpo de Jesus e o suco, né? Como símbolo do sangue, né? E a gente vê essa necessidade, né? Ali de alimentar o povo. E aquele momento da ceia é maravilhoso, né? Aquele comungar com os irmãos. Edenilson, qual é o real interesse daquela multidão? Sei que a gente já mencionou para trás ali, né? Mas até demos já o spoiler que fala, né? Demos um spoiler para trás. Mas aquela multidão estava interessada em coisas materiais, né? O que eles estavam interessados ali? Pastor, essa pergunta é uma pergunta que nós precisamos fazer a todos nós de uma forma geral. Qual é o interesse hoje Em Jesus? em Jesus? Quem ele é ou o que ele pode fazer por nós, né? Exatamente. A pergunta que o comentarista faz é qual era o interesse daquela multidão. Bem, se nós estudarmos um pouco o texto, a gente vai entender que havia uma necessidade ali. O primeiro interesse deles era o interesse social, porque eles buscavam um líder, eles queriam alguém para os conduzir, para poder cuidar deles. Esse era o primeiro interesse daquela multidão. O segundo interesse era também por curas e milagres. O verso 2 do capítulo 6 diz: e a grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então ela estava seguindo Jesus justamente por quê? Porque ela via que Jesus estava operando milagres. Nós já falamos sobre isso. Mas hoje,
o que mais atrai as pessoas a Jesus? Eu entendo que uma das questões que hoje mais trazem pessoas para perto de Jesus seria o vazio espiritual. E esse vazio espiritual, ele não é preenchido com coisas terrenas. Ele não é preenchido com bens materiais. Ele não é preenchido com realizações pessoais, né? Não que isso não seja importante na vida da pessoa, mas ela precisa, né, também buscar o seu reconhecimento, o seu espaço no mercado, a construção da sua família, o desenvolvimento profissional. Mas por que as pessoas têm interesse em Jesus, né? E aquela multidão tinha esse interesse social, tinha esse interesse em curas e milagres, mas também tinha esse vazio espiritual que precisava ser preenchido. E aqui o Senhor, tendo essa percepção que eles precisavam não somente de um líder, o Senhor ele se apresenta e realiza aquela multiplicação dos pães para mostrar o seu poderio, que ele de fato ele tinha o poder, ele tinha aquela condição de realizar muito mais do que eles esperavam. Jesus estava se apresentando ali não somente como um líder, não somente como um homem que eles poderiam dizer, esse pode ser o nosso rei, mas Jesus estava se materializando como Deus, como aquele que veio e se manifestou em forma de homem e estava ali para operar o milagre, para realizar aquilo que mais a alma deles ansiava. Não era só saciar a fome física, a fome material, mas sim um Deus de milagres. Um Deus que poderia fazer de uma situação totalmente inesperada um banquete. Deus ele surpreendeu as pessoas naquele momento, trazendo aquilo que eles não esperavam. E o Senhor é esse que nós estamos apresentando aqui. É aquele Deus que conhece as nossas necessidades físicas, que conhece as nossas necessidades materiais, mas que principalmente conhece a nossa necessidade espiritual. E Ele está disposto a sempre trazer essa paz, esse aconchego, esse amor que somente o Senhor consegue nos preencher. Eu até entendo, e eu vou um pouco além, a afirmar que eu acho que mais de 90% do povo cristão que veio a Cristo veio por causa de uma necessidade, de algo que ele precisava. Geralmente é assim que a gente vem para Jesus no início, né? Por uma necessidade espiritual, física, doença, tal. Mas a gente chega por esse meio. Mas quando a gente realmente conhece Jesus e a entende, a gente fica não pelo que ele pode fazer, mas pelo que ele já fez e por quem ele é. É isso mesmo. Né? As enfermidades nos aproximam de Deus, nos traz para perto. Né? Mas o que nos mantém dentro do caminho do Evangelho é o nosso real amor pelo Senhor. Por quem Ele é, pelo que Ele já fez, pela redenção. E milagres daqui para frente, bênçãos materiais, espirituais, serão consequências de uma vida com Deus. Né? Mas a gente não deve estar na igreja hoje só pelo que Jesus pode oferecer. Ou seja, bens materiais, né, dinheiro, não. Que o que esteja guardando você e mantendo você na casa de Deus, na presença do Senhor, seja realmente o seu amor pelo Senhor, por quem Ele é e pelo que Ele já fez. Eu sou extremamente contra uma frase que eu vejo muitas igrejas e muitos pregadores dizendo, porque o melhor de Deus está por vir. Isso é mentira do diabo. O melhor de Deus já veio e se chama Jesus Cristo. O melhor de Deus está por vir. Porque você está afirmando que o melhor de Deus são coisas que vão vir, materiais, bens, minha vida material. Não, o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é Jesus. Ele é o melhor de Deus. Ele é o melhor de Deus para nós. Ele é tudo para nós. Bens. Lembra quando a passagem diz lá? E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não está dizendo, e todas essas coisas você deve buscar. Não.
vai ser acrescentada por Deus. Não é para nós correr atrás das necessidades. Lógico, não estou dizendo que a gente não tem que trabalhar, né? Isso é uma outra questão. Mas as bênçãos materiais é uma consequência da nossa vida. Deus automaticamente vai nos abençoando, vai derramando na sua vida, na minha casa, nos nossos filhos, vai guardando. Mas que realmente o que nos prenda no Evangelho seja o nosso amor por Deus, né? Davi, já partindo com você aqui, o que significa essa expressão aqui, o pão do céu? Como assim? É um pão que desceu do céu? Eu gostei quando você falou pão quentinho, né? Um pão quentinho que desceu do céu. Um café, ô, Apesar maravilha. que daqui a pouquinho nós vamos tomar um café, né? Em Amém. nome de Jesus. Amém. Isso é gostoso, um pão quentinho, com a Caseiro. manteiga, né? Glória. Mas o que significa para nós, o que quer dizer essa expressão, o pão do céu? É lógico que se refere a Jesus, né? Eu estava estudando hoje de manhã, buscando entender esse pão vivo. A gente sabe quando se fala biblicamente água viva, é uma água corrente, né? Uma cascata, um rio que jorra, né? Não é uma água parada, uma água rota, mas que pão vivo. Aí eu fui buscar entender. Só que Jesus fala que ele é o pão vivo, mas é um pão vivo que tem um lugar de saída, que é o céu. Né? Ele vem do céu, por isso que é um pão diferenciado. Claro que ele está falando ali de uma forma metafórica, né? É apenas uma força de expressão, porque é um pão diferente dos demais. E eu quero aqui fazer uma comparação, porque até o pastor Edmilson falou sobre o maná, né? Que a geração do deserto comeu o maná e morreu. E Jesus, ele faz essa comparação. Aí você vai me dizer, mas, meu querido professor, você está dizendo então que o maná não serviu? Não, não é isso que eu estou dizendo. O maná, ele teve um propósito no deserto. Ele era a figura de Cristo, mas era algo temporário, algo, né, transitório, ia passar. Tá? Matthew Henry, no seu comentário, né, ele diz que a vantagem do maná era pequena. Refere-se apenas a esta vida. Mas o pão vivo é tão excelente que o homem que se alimenta dele nunca morrerá. É Jesus, a sua palavra. Quando ele foi interpelado por Satanás, ali na tentação do deserto, Jesus disse que Satanás falou para ele, olha, se tem fome, transforme essa água em pão e coma. Diz, o que ele respondeu? Que nem só de pão viverá o homem, sim, de tudo que sai da boca do Senhor, né? É tudo que é a palavra do Senhor. Então, nos alimentamos da palavra do Senhor. É Ele que nos alimenta. É Ele que nos fortalece, fundamenta, é ela que nos guia, que nos orienta em meio a adversidades. É a palavra do Senhor. Aqui na lição, né, como eu já citei aqui, o próprio autor da lição ele faz uma comparação entre o maná e o pão vivo. E eu gostaria que relatar essas comparações. Tá? Interessante que os irmãos que estão nos assistindo anotarem isso. Tá bom? Veja bem, o maná, como eu disse aqui, alimentou uma geração no deserto, logo foi transitória, era passageira. O pão do céu não. O pão do céu alimenta as gerações para uma eternidade com Deus. Tá? O maná apenas era uma porção diária. O pão do céu é diferente. Ele é abundante eternamente. Jesus disse, né, João 10:10, eu vim dar vida e vida com abundância. Ele é o pão, ele é a vida, então é abundante. O maná, a geração do Israel comeu e morreu. O pão do céu não. Aquele que come tem a vida em si mesmo e viverá para sempre com o Senhor. O maná, se guardado, ele apodrecia e criava-se vermes, conforme Êxodo 16:20. Ele era perecível. Mas o pão do céu não. O pão do céu é diferente. João 14:23 diz, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará as minhas palavras, o meu Pai o amará e viveremos com ele, nele faremos morada. Há uma diferença entre o maná do deserto com o pão do céu. O pão do céu, ele traz vida e vida em abundância. É um pão diferente. Esse pão, irmãos, só vamos comparar com o pão terreno. Você come, você sacia, você sente o sabor, né? Tem os que gostam de pão doce, uns gostam de pão salgado. Eu já não sou salgado, sou mais do salgado. Então cada um tem um gosto. Mas o pão aqui, ele tem um sabor totalmente diferente. É um sabor celestial, ele alimenta a nossa alma.
ele alimenta a nossa alma, ele dá um alimento para caminhar mais de 40 dias e 40 noites como Elias. É um pão do céu, diferente dos demais. Amém. Até tem a expressão, né, que está aqui em João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus vai dizer, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ele, né, Jesus diz que ele é a vida, né, dele procede toda a vida. Né? Ele ainda vai dizer lá em João 15, acho que 15:1, eu sou a videira verdadeira, né? Ele diz que dele procede. E Jesus está sempre trazendo a expressão que ele é o pão vivo que alimenta realmente, né? E alimenta para a vida eterna. Né? É que o pão na Antiga Aliança, como, né, no Novo Testamento, sempre foi o prato, né, principal das refeições. Os demais acompanhavam o pão. Então o pão era o prato principal. Então, por isso que Jesus ele sempre usa essas figuras, né, que para os seus contemporâneos era bem entendido, eles entendiam muito bem. E Jesus, então, ele pega a figura do pão para mostrar como ele, né, as palavras deles alimentam, como a palavra dele traz vida a quem o ouve e se deixa ser transformado por elas. Ele usa a expressão lá em João 6, 50, 51, né, quem se alimentar desse pão viverá eternamente, viverá para sempre. Então, nós precisamos nos alimentar das palavras do Senhor de tudo que Deus tem para oferecer para nós. E para a gente finalizar aqui, Denilson, deixar essa última fala com você, o que é comer do pão? Embora a gente está mencionando, né? Eu sei que aqui faz uma apresentação apontando para a ceia do Senhor, sim, esse memorial, eu digo que é uma das nossas cerimônias mais solenes da igreja, né? Deixo com você essa fala. Interessante aqui, pastor, nesse ponto, o que é comer o pão, porque o próprio Jesus, no João capítulo 6, versículo 51, ele fala, eu sou o pão vivo, né? Ele que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Interessante fazer um comparativo até com o que o nosso querido irmão Brizotti falou, porque o maná que foi dado lá no deserto por Moisés era um alimento que era para um dia. Então ele saciava aquele povo para apenas um dia. E aí o Jesus vem e fala, olha, eu sou o pão vivo, eu sou o pão que desceu do céu, e a minha carne, ela vai ser dada em favor de muitos. Aqui o Senhor estava fazendo uma representação que o corpo dele seria entregue por muitos. E aqueles que se alimentassem dele não teriam mais fome. Então, aquilo que era apenas temporal para um dia, agora é eterno. Aí você vê a forma como o Senhor se apresenta. Aquele milagre, ele te sustenta por apenas um dia. Eu sou o pão eterno. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma vai ter fome. Assim como quando ele falou para aquela mulher samaritana, quando ele chega no poço e fala, se você soubesse quem está falando com você, você não me pediria simplesmente água, porque a água que eu lhe der, ela vai te saciar para sempre. Jesus está apresentando algo aí que vai além do espaço-tempo, né? Ele está apresentando a si mesmo como esse é o meu corpo. Óbvio que o apóstolo Paulo utiliza também essa analogia, né? E fala, né? Justamente sobre essa parte. E é interessante, irmãos, que os líderes religiosos, eles não entendiam o que Jesus estava falando. Tanto não entendiam que muitos teólogos e estudiosos até sinalizavam que quando Jesus falavam isso, eles consideravam o cristianismo como se fosse algo meio canabalístico. Porque, então ele vai comer a carne, ele vai beber o sangue. Mas Jesus estava falando de uma forma metafórica, que ele era o pão, que ele, a vida dele, né, quem comia da carne dele, teria a vida eterna. Então, esse é o ponto principal
que o que é comer esse pão? Esse pão é se alimentar de Jesus, é se saciar de Jesus, é ter a sua vida cheia do Espírito Santo de Deus, ter a sua vida baseada, ter sua vida consagrada, sua vida dedicada ao Evangelho. Só para colaborar com o pastor, você falou sobre a igreja primitiva. Uma das acusações contra a igreja primitiva era o canibalismo, que eles entendiam que crianças eram sacrificadas porque Jesus, que entregou a sua carne, era necessário, né, comer carne humana. Então, muitos cristãos foram condenados à fogueira, à crucificação, ao Coliseu de Roma, por acharem que eles eram canibais, né, por falta de interpretação. Sim. Né? Glória a Deus. Queridos irmãos, quero ler aqui a conclusão da lição de hoje. Diz assim: nesta lição compreendemos que Jesus é o pão da vida e se ofereceu por nós. Assim, aqueles que se alimentam de sua palavra satisfazem a sua fome espiritual e recebem a vida eterna. O nosso Senhor é o pão que veio do céu, um alimento inextinguível que nos nutre para sempre. Por conseguinte, não devemos limitar-nos ao alimento material, que tem uma função fisiológica relevante, porém passageira. Aspiremos, portanto, ao alimento celestial, que proporciona vida em abundância eternamente. Amém. Glória a Deus. Queridos, amém. Hoje nós estudamos a lição 4, né? Desse segundo trimestre de 2025, com o tema Jesus, o pão da vida. Nós aprendemos, você pode rever este programa, né? As instruções que foi passado nos comentários aqui, e queremos convidar você já ficar ligadinho no nosso programa da semana que vem, né? Onde vamos estudar a lição 5, vai falar sobre a verdade que liberta. Quem que é a verdade? Acabamos de ler aqui, né? Fique ligado aí, tenho certeza que vai ser uma bênção. Quero agradecer ao evangelista Edenilson pela presença. Amém, pastor. Eu que agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Quero agradecer ao presbítero Davi também. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Glória a Deus. E convidá-lo a estar conosco ao longo da nossa programação. Acesse o nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical. Tenho certeza que o Senhor vai continuar com você e se alimente desse verdadeiro pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Presbítero Davi, momento de oração. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos a oportunidade de estarmos aprendendo da Tua Palavra e conhecermos mais um pouco, Senhor, de Ti. Te agradecemos por essa lição, Senhor, pelo pastor Leonardo Cabral, que teve a inspiração de escrevê-la, nos esclarecendo esses versículos, Pai, sobre o pão da vida, que Tu és o nosso pão que alimenta a nossa alma. Assim nós agradecemos em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Nosso carinho, nossa gratidão pela sua companhia conosco ao longo deste programa. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo programa, em nome de Jesus.